Boa tarde a todos, meu nome é André, faço parte da CCA Bernardon. Estamos iniciando mais uma live com as informações a respeito da legislação federal, previdenciária e estadual, com as novidades que aconteceram na semana passada. Bom, para quem tem acompanhado, tem reparado que toda segunda-feira eu tenho feito abertura aqui nas últimas semanas, e o assunto em pauta é sempre o e-social. E para variar, não vai ser diferente nessa semana, tá? Então, novamente tivemos novidades, e a principal novidade dessa semana diz respeito à suspensão temporária do início da versão simplificada do e-social, que é a versão S1.0. Pois agora, essa informação ela foi publicada no portal do e-social no último dia 17, portanto na segunda-feira passada, e com esse adiamento, que foi justificado pela DataPrev, que ocorreram problemas de internalização dos eventos da nova versão, né? Então, com essa suspensão, nós continuamos utilizando a versão atual, que é a versão 2.5 do e-social. Segundo a nota também publicada na segunda-feira, essa semana agora, que se inicia hoje, né, que vai até o dia 28, é para ser divulgada a nova data de implantação da versão simplificada do e-social. Então eles vão informar quais impactos que teremos no cronograma de obrigatoriedade do e-social. Então fiquem atentos essa semana, porque nós teremos novidades. Ainda com relação à suspensão da versão 1.0 do e-social, esse fato ele acabou refletindo em outras obrigações também, como é o caso da REINF. Então essa suspensão temporária na implantação da versão 1.0 do e-social, ela causou os seguintes impactos na FD REINF. A implantação do evento R255 da REINF, que faz parte da versão 1.5.1 dos layouts FD REINF, também foi suspensa. As informações de aquisição da produção rural, que passariam a ser informadas na FD REINF, né, que sairiam do e-social, iriam para a FD REINF, também ficam suspensas, né? Então, por enquanto, o que permanecem sendo informadas no e-social, lá na versão 2.5. E o envio do evento R2010 por pessoas físicas, nas situações permitidas, também foi suspenso. Então são essas três suspensões que aconteceram na FD REINF em razão da suspensão do início da versão do e-social, versão simplificada. Contudo, gostaria de alertar que o restante da versão 1.5.1 dos layouts da FD REINF, conforme consta no portal da Receita Federal, entrou normalmente em produção já a partir da última sexta-feira. Tá? Então, o que ficou suspenso não se aplica, mas o restante já está valendo. Nós tivemos também de novidade na semana passada, num edital publicado no portal da Receita Federal, o início das transações tributárias previstos pela Lei 13.988, e o primeiro caso que nós tivemos de transação tributária entre contribuinte, Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional diz respeito ao INSS incidente sobre a participação nos lucros e rendimentos, né? Lucros e resultados, desculpe. Então, o que se refere, são ações onde foram apurados débitos, por alguma circunstância, sobre os pagamentos de PLR. Então, nesses casos,
quando esses processos estavam ou na esfera administrativa junto à Receita ou judicialmente junto à Procuradoria, o contribuinte que desejar, ele pode procurar fazer essa transação, que é a primeira transação que está sendo implementada, e negociar um desconto, né, que está previsto o desconto, para o pagamento desse débito. Evidentemente, né, é normal que a empresa deverá desistir dos processos, né, nessa concordância, nessa adesão, ela vai desistir desse processo e vai, com isso, poder obter um desconto no pagamento dessas contribuições. E esse desconto, que pode ser de até 50%, ele tem uma redução que vai diminuindo de acordo com o número de parcelas que a empresa optar em fazer a negociação. Então, na medida que o número de parcelas aumenta, esse desconto ele vai diminuindo. Então, o desconto máximo é de 50%. Essa opção ela é feita através do ECAC, tá? No caso da Receita Federal, né? E no caso de débito em dívida ativa junto à Procuradoria, é feita através do sistema Regularize, disponível no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu reitero a importância, né, de vocês analisarem essa questão junto ao jurídico, verificar quais as chances que tem de êxito, né? E se for interessante a empresa, depois da análise, ela pode então optar pela desistência dos processos, né, e aderir a essa transação tributária que está disponível aos contribuintes. Nós temos também de novidade a publicação do Ato Declaratório Executivo COFINS número 42, publicado na segunda-feira passada. A Receita Federal incluiu no ECAC, no serviço de assinar e transmitir eventos da FD-REINF, a opção de utilização de código de acesso ou selo cadastro básico, gerado por meio de mecanismo de acesso digital único para os contribuintes enquadrados como microempreendedor individual e microempresa e EPP, optante pelo Simples Nacional e com até um empregado. Também foi incluído no ECAC, através do Ato Declaratório Executivo CORAT número 7, da última terça-feira, o serviço da DCTF Web acessível por código de acesso ao selo cadastro básico, também gerado por meio de um mecanismo de acesso digital único. Da mesma forma que no caso da FD-REINF, poderão utilizar a DCTF Web mediante código de acesso as microempresas, as empresas de pequeno porte e o MEI que tenham até um empregado, também optantes pelo Simples Nacional. Também informamos que já está disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store o aplicativo Agendamento da Receita Federal para o cidadão que quer solicitar um serviço no atendimento presencial para aqueles casos que não estejam elencados no rol dos que podem ser efetuados pela internet. Com o aplicativo de agendamento, será possível selecionar o serviço desejado e escolher a unidade mais próxima que atende o serviço, né, para o contribuinte ser atendido. Então, a marcação da data e do horário é feita de forma simples, não é necessário fazer cadastro, basta informar o CPF e o CNPJ, no caso, se for uma pessoa jurídica. Antes, o contribuinte dependia, né, ele fazia a escolha da unidade de atendimento sem saber se ela oferecia o serviço que ele precisava, causando transtorno, porque havia o deslocamento do cidadão,
né, permanecia lá em fila para ser atendido e muitas vezes acabava não sendo atendido. Por quê? Porque o serviço que ele desejava era um serviço que obrigatoriamente ele teria que realizar via a internet, né? Então ele não sabia ao certo se poderia fazer de forma presencial. Agora, com esse aplicativo de agendamento, esse problema, segundo a Receita, está solucionado. Então, com o aplicativo é possível ainda sincronizar o horário escolhido com a agenda pessoal, compartilhar data e horário em outras mídias, visualizar no mapa a unidade de atendimento selecionada e traçar rotas até a unidade escolhida. Então, como se fosse o uso do Google Maps, né? Muito bom isso que a Receita está disponibilizando. Obviamente que o contribuinte que desejar o atendimento presencial precisará agendar o horário antes de comparecer na unidade, como já era feito antigamente, né? Então, o horário, data e tudo, ele vai ter que agendar. E no agendamento presencial da Receita, o que o contribuinte poderá tratar? Ele poderá inscrever e atualizar dados cadastrais de pessoas físicas, obter cópia da sua declaração do imposto de renda e dos rendimentos informados em DIRF, consultar dívidas e pendências de pessoa física e de MEI, parcelar débitos que não possam ser parcelados no aplicativo da internet, emitir documentos de arrecadação que não possam ser emitidos pela internet e entregar documentos, requerimentos, defesas e recursos que também não possam ser apresentados pela internet. Então ele vai daí usar esse agendamento e fará e receberá o atendimento presencial na Receita Federal. Então, com relação a essas questões de ordem da legislação previdenciária e social, era o que nós tivemos de novidade na semana passada. Eu deixo agora vocês aqui com o colega Reginaldo, que vai tratar das novidades na legislação federal. Desejo a todos uma ótima semana e um bom final de tarde. Obrigado. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade da nossa live de hoje, tratando da matéria da área federal. O primeiro assunto que a gente traz diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS. Como todos bem sabem, no último dia 13 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em última instância, a questão que avalia essa matéria da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Pois bem, o pessoal tem questionado sobre a validade, a extensão da validade, se todos já podem aplicar, mas deve ser analisado caso a caso. Então, nós temos aquelas empresas que ingressaram com ações antes da decisão que foi validada, porque o STF ele decidiu que a exclusão vale a partir de 15 de março de 2017 e que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o ICMS destacado em nota fiscal. Então o que acontece? Aquelas empresas que já tinham ações ingressadas em juízo antes de até 15 de março, por óbvio elas vão ter o direito de repetir os débitos, os indébitos dos 5 anos anteriores à data da propositura da ação. As demais empresas, aquelas que ingressaram após 15 de março e aquelas que ainda não ingressaram, vão ter que avaliar. As que ingressaram após 15 de março, existe uma corrente que diz que se elas ingressaram após 15 de março e antes de 13 de maio de 2021,
a rigor, a aplicação, a retroatividade dos 5 anos seria integral. Embora a Receita Federal não entenda assim, a decisão ela valeria só a partir de 15 de março, então a rigor quem ingressou após 15 de março de 2017, no entender da Receita Federal, só teria direito de repetir os indébitos a partir de 15 de março, independente da decisão, de já ter decisão transitada em julgado ou não. É que muitas empresas que ingressaram após 15 de março, ingressaram em 2018, vamos supor, já têm decisões transitadas em julgado a seu favor. E decisões que ocorreram antes de 13 de maio de 2021. Então, como é que fica esses casos? Então, a situação ela é bem complexa e não se tem uma regra geral para todos. Cada caso deve ser avaliado de forma individual. Aqueles contribuintes que ainda não ingressaram com a ação, teriam que buscar seu direito, porque a decisão, por enquanto, ela não vale de forma geral para todos. Então também tem que ser avaliado, deve ser buscado um aconselhamento junto aos seus a tributarista para avaliar cada caso, o que cada empresa teria direito. E como eu disse antes, essa decisão ela validou a exclusão do ICMS destacado em nota fiscal e não como que a Receita Federal pretendia, que era de excluir somente o ICMS pago. Então, por óbvio, se fosse somente o ICMS pago, reduziria de forma significativa o crédito que muitas empresas estavam pleiteando. Então, com relação a essa questão do ICMS, da exclusão, existem várias situações, cada empresa tem uma situação peculiar. Aquelas que já entraram com as ações até 15 de março de 2017, se já tiveram o trânsito em julgado ou vão ter, o direito retroage 5 anos da data da propositura da ação. Aquelas que entraram após 15 de março ou que não entraram, devem então buscar o esclarecimento junto ao seu advogado responsável para definirem e analisar o caso em concreto. Agora nós temos uma outra matéria que trata sobre legislação também de contribuições, na parte de imposto de renda e da contribuição social, que diz respeito à questão das subvenções fiscais, o crédito presumido do ICMS. A Lei Complementar 160 de 2017, ela estabeleceu que os incentivos fiscais, os benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos pelos estados, pelo Distrito Federal, eles são considerados subvenções para investimento, sendo proibida a exigência de qualquer outro requisito ou condições não previstos para classificar os benefícios como subvenção para investimento. O que significa isso? Que a lei complementar ela equiparou todos os benefícios fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal como se subvenção para investimento fosse, ou seja, se é equiparada a subvenção para investimento, então as pessoas jurídicas elas não estariam obrigadas a tributar para fins do imposto de renda e da contribuição social esses benefícios fiscais. Nós temos então sem qualquer condição, porque de longa data sempre vigiu aquela norma de que as subvenções para investimento não eram tributadas pelo imposto de renda e contribuição social. E o que seria a subvenção para investimento? Aquelas subvenções que eram destinadas à ampliação do parque industrial. Então, geralmente, as empresas que recebiam essas subvenções, ou que recebem, elas teriam que ter uma contrapartida na sua planta industrial. Então, aí elas teriam que investir, a imobilizar, para terem direito ao benefício de não tributar para imposto de renda e contribuição social. O que a lei complementar veio fazer? Ela equiparou a subvenção todos os benefícios fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal. E aí nós temos um fato bem importante, que é o chamado crédito presumido do ICMS. Bom, os créditos presumidos do ICMS, como via de regra, eles sempre foram tratados como uma subvenção para custeio. E como tal, até o advento da Lei Complementar 160,
eles integravam a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Eles não podiam ser excluídos. Com o advento da Lei Complementar 160, os contribuintes passaram, então, a ter esse direito de exclusão. Ocorre que a Receita Federal, agora nas últimas decisões que ela tem emitido sobre essa questão dos créditos presumidos, ela tem dado uma interpretação restritiva, né? Então, a Receita Federal, uma delas que nós temos é a Solução de Consulta 145, de 15 de dezembro de 2020, onde a Receita deu o entendimento de que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS, concedidos pelos estados do Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do parágrafo 4º do artigo 30 da 12.973, eles poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real, desde que observados os requisitos e as condições impostas pelo artigo 30 da 12.973, dentre os quais a necessidade que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Ou seja, a Receita Federal, ela vem através de uma solução de consulta, dá o seu entendimento de que ela continua interpretando a legislação de forma que, no entender dela, as subvenções fiscais que a Lei Complementar 160 classificou como subvenção para investimento, elas só podem ser consideradas como subvenção para investimento se for concedido sob a forma de estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Significa dizer que, no entender da Receita Federal, os créditos presumidos, aqueles que não são destinados à implantação ou expansão de empreendimentos, não podem ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, no que pesa a Lei Complementar 160, ela não colocar nenhuma restrição, muito pelo contrário, a Lei Complementar 160 ela é taxativa no sentido de que não pode, que é proibida qualquer exigência ou requisito ou condição para classificar como subvenção. Então, todos os benefícios fiscais ficariam equiparados à subvenção para investimento e que é proibida a colocação de qualquer restrição ou exigência. A Receita Federal, ela praticamente tira esse benefício do contribuinte. Ela, no entender dela, os contribuintes não podem ter esse benefício em função de que, no entender da Receita Federal, a subvenção ou os benefícios fiscais, para ser tratado como subvenção, eles têm que necessariamente ter sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Então fica aí essa discussão, o alerta que a gente faz para os clientes e contribuintes em geral, são de que a exclusão do crédito presumido de ICMS, feita sem nenhuma medida judicial, pode deixar a empresa em risco de ter um questionamento dessa matéria por parte da Receita Federal. Então, recomendamos que seja dada uma atenção especial a esse fato e que, ao fazer a exclusão dos créditos presumidos da base de cálculo da contribuição social e do imposto de renda, seja sempre consultado o tributarista responsável pela empresa. Mesmo porque a própria Receita Federal está assim hoje definindo. Ela entende que tem que haver uma vinculação entre o benefício fiscal e o desembolso para a implantação e expansão de empreendimentos. Com relação às matérias de hoje, o que nós gostaríamos de trazer seriam essas duas. Deixamos espaço para consulta e desejamos a todos desde já uma ótima semana. Um abraço a todos e até a próxima live.
Boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao nosso painel tributário aqui da CCA, vamos então tratar da legislação estadual do Rio Grande do Sul. Tivemos algumas alterações vinculadas à legislação do Estado do Rio Grande do Sul com relação a regulamento do ICMS e também em relação a instruções normativas que foram publicadas. A primeira alteração que nós trazemos, então, é quanto ao decreto 55.895, tá, que ele promove alterações no regulamento do ICMS quanto às mercadorias com isenção em decorrência da pandemia do coronavírus. Então ele acrescenta 20 itens ao rol de mercadorias isentas do ICMS, entre elas inclusive a morfina, para utilização no âmbito então das medidas de prevenção ao contágio do novo agente coronavírus, né, que nós todos estamos enfrentando nesses dias. Também altera a nomenclatura de 5 itens da lista de equipamentos e insumos utilizados na área da saúde, né? Entre eles, no caso, o stent para artérias coronárias, também vinculado à prestação de serviço, né, de saúde, e que estão então beneficiados pelo ICMS com a isenção. Acrescenta também o produto sonda vesical ao rol de equipamentos e insumos destinados à prestação de serviço de saúde com isenção ICMS, incluído lá no item 198 do apêndice 19 do regulamento do ICMS. As empresas que se envolvem com a comercialização de equipamentos, né, da área médica, né, então estão já bem familiarizadas com estes apêndices e relações de itens que têm o benefício, mas é importante que se atualize essas listas, essas listagens, né, para que não haja a indevida consideração na parte tributária, né, do ICMS, quando um produto está isento, né, do imposto. Também esse mesmo decreto acrescentou o item Pegas-Pagase ao rol de medicamentos usados no tratamento do câncer, beneficiado também com a isenção do ICMS, conforme o apêndice 40 do regulamento do ICMS. Depois nós tivemos o decreto 55.896, publicado no dia 20 de maio, e ele trata da demanda contratada nas contas de energia elétrica, e determinando então que não integra mais a base de cálculo do ICMS. Até agora, o regulamento do ICMS estabelece que todas as operações, todas as parcelas cobradas a título de energia elétrica, né, constante na respectiva conta, haja incidência do imposto. Mas em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, que transitou em julgado agora em fevereiro, o RE 593.824, que é o recurso extraordinário, né, que Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina impetrou, né, contra um determinado contribuinte, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então teve ganho de causa por parte do contribuinte e transitou em julgado. Então, como se trata de uma decisão do STF com repercussão geral, então o Estado do Rio Grande do Sul adotou o critério então de já excluir, né, lá do artigo, através do artigo 19 do livro 1 do regulamento, inserindo o inciso 4º neste artigo, para determinar então que não integra a base de cálculo ICMS o valor da demanda de potência não utilizada na hipótese de fornecimento de energia elétrica por demanda contratada. Então, somente aquilo que efetivamente for consumido pelo contribuinte, somente aquilo que realmente houver, né, a utilização, né, da energia, é que deverá então ser tributada pelo imposto. Então, a tese defendida no Supremo Tribunal Federal é a seguinte: a demanda de potência elétrica
não é passível por si só de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Então, este recurso extraordinário então foi negado ao Estado de Santa Catarina, então foi negado provimento a este recurso. Passando agora também para o decreto 55.897, ainda dentro das alterações vinculadas ao regulamento do ICMS, nós tivemos então uma alteração relativa a óleo lubrificante usado ou contaminado, tá? Alterando para prazo indeterminado a isenção, no caso, né, das saídas desses produtos para estabelecimento, quando destinado, né, estabelecimento refinador ou coletor revendedor autorizado pela Agência Nacional do Petróleo. Isso está lá no artigo 9º, inciso 37 do livro 1 do regulamento do ICMS. Então esse decreto veio então tornar por prazo indeterminado esta isenção. Depois vamos passar para as instruções normativas também do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul publica instruções normativas, né? E algumas circulares também, portarias, enfim, e são orientações normativas que o Estado então divulga, que serve para a orientação da própria fiscalização, como também para o contribuinte. E nesta instrução normativa 45/98, que é semelhante a um regulamento do ICMS, ou seja, um condensado de todos os atos publicados em relação à orientação normativa pelo Estado, então nós tivemos a publicação da instrução normativa 42, agora no dia 20 de maio. E ela determina que o contribuinte optante pelo ROT, né, substituição tributária, que é aquele regime optativo de tributação em que o contribuinte deixa de fazer o ajuste da substituição tributária e passa então a agir, né, como anteriormente era a substituição tributária como definitiva, né? Então isto a partir de 1º de janeiro de 2021, então os contribuintes optaram por este sistema, por esta sistemática. Então esta instrução normativa vem determinar que fica dispensado de informar os campos da nota fiscal eletrônica ou os campos da nota fiscal de consumidor eletrônica, de acordo com o que está previsto lá no capítulo 11 da instrução normativa, o título 1, capítulo 11 da instrução normativa. E neste caso, esses campos que vou mencionar em seguida devem ser preenchidos, porém com valores zerados. Então, eles devem ser preenchidos, mas porém com campo zerado no caso, porque está sendo dispensado a indicação de valor. São os campos então: a parcela da redução da base de cálculo do ICMS efetivo, o valor da base de cálculo efetiva e também o valor do ICMS efetivo, a parcela correspondente, né, a esse ICMS efetivo e o valor do próprio ICMS efetivo. Nas hipóteses, então, da operação em que o destinatário, né, da mercadoria seja um consumidor final. Então, nessa hipótese estariam, então, os campos zerados. Tá? Então, esta é a informação trazida pela Instrução Normativa 42, publicada no dia 20 de maio. Depois nós tivemos a instrução, mais umas informações, ainda dentro desta Instrução Normativa 42, quanto o caso do preenchimento da nota fiscal eletrônica e quanto ao preenchimento da nota fiscal de consumidor eletrônica por contribuinte não optante pelo ROT. Então, aqueles que permaneceram fazendo o ajuste
da substituição tributária. Esses contribuintes substituídos, né, então que não sejam optantes pelo ROT, na operação em que realizar com mercadoria recebida com o imposto retido, houve a retenção do imposto, então quando houve efetivamente a tributação por parte do substituto tributário, eu estou adquirindo deste substituto tributário, o substituído então deverá emitir nota fiscal eletrônica nos termos do regulamento do ICMS, utilizando então o CST, o Código de Situação Tributária 60, no caso isto de contribuinte enquadrado na categoria geral. Já o contribuinte enquadrado no Simples Nacional, que seja optante pelo Simples Nacional, né, tem esse tratamento diferenciado, então ele vai indicar o CSO-SN, né, 500, que é o Código de Situação Tributária, né, do Simples Nacional. E contendo obrigatoriamente o preenchimento dos campos, né, conforme o Manual de Orientação do Contribuinte, da nota fiscal eletrônica, né, nas notas técnicas já estabelecidas pela legislação. Então, esses campos seriam o valor da base de cálculo do ICMS retido por substituição tributária, valor do ICMS substituto e valor do ICMS substituição tributária retido. Isso na hipótese de operações não destinadas a consumidor final. E quando destinadas a consumidor final, então a parcela da redução da base de cálculo efetiva, no caso, que vai gerar o ICMS efetivo, né? A base de cálculo efetiva, a parcela do ICMS efetivo e o valor do ICMS efetivo, então, nesta hipótese de operações destinadas a consumidor final. Além disso, então, o contribuinte substituído, né, que não seja optante pelo ROT, na operação que realizar com mercadorias recebidas com imposto retido, quando destacado na nota fiscal, deverá emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica, nos termos do regulamento, utilizando o CST 60, né? E no caso de contribuinte enquadrado na categoria geral, então no caso do Simples, ele vai então utilizar o CST 500, no caso de contribuinte que esteja enquadrado no regime simplificado, né? E contendo então obrigatoriamente o preenchimento dos campos da parcela de redução da base de cálculo efetiva, o valor da base de cálculo efetiva, a parcela do ICMS efetivo, o valor do ICMS efetivo, conforme o manual de orientação do contribuinte. Então, estas as informações relativas a esta situação em que nós temos, no caso, o preenchimento da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica por não optante pelo ROT, esse regime optativo de tributação, conforme a Instrução Normativa 42. A Instrução Normativa 43, por sua vez, ela está tratando dos estabelecimentos gráficos que são autorizados, né, pelo CONFAS para fornecerem formulários de segurança para, por exemplo, notas fiscais emitidas em contingência, por exemplo, né? Então, essa instrução normativa remete à identificação dos estabelecimentos fabricante desses formulários de segurança, credenciado junto à COTEP do CONFAS, diretamente para os atos de credenciamento, deixando de relacioná-los na própria Instrução Normativa 45, já desde do convênio ICMS 96 de 2009, né, que estava determinado ao COTEP manter esta relação atualizada dos estabelecimentos gráficos autorizados ao fornecimento, né, a impressão destes formulários de segurança destinados às notas fiscais em contingência. Então, é apenas uma alteração de disposição da Instrução Normativa 45.
Depois nós tivemos mais a Instrução Normativa 44, e ela então trata dos campos do Código de Barras. Tá? Houve uma revogação, tá? Relativa aos dispositivos relativos ao campus de Código de Barras, o GTIM, na nota fiscal eletrônica. Então, o ajuste CINIF 7/05 determina a informação destes campos do GTIM, mas o Estado do Rio Grande do Sul, a partir desta Instrução Normativa 44, publicada no dia 20 de maio, então está dispensando, né, ou revogando a exigência desses campos. Bom, na semana passada nós tivemos um pequeno problema técnico que não foi possível mencionar, né, deixamos de mencionar uma alteração importante que nós iríamos tratar, e então eu vou fazer referência agora nesta live. Trata-se da dispensa de escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica na escrituração fiscal digital. Trata-se da Instrução Normativa 40, publicada no dia 13 de maio, que alterou dispositivos relativos à dispensa da escrituração destas notas fiscais de consumidor eletrônica na EFD. Contribuinte, então, é obrigado ou optante, né, pela escrituração fiscal digital, a partir da competência maio, então ele fica dispensado da escrituração desta nota fiscal de consumidor eletrônica. Várias condições estão relacionadas nesta instrução normativa, nessa instrução normativa 40, e é importante que os contribuintes que venham a ser beneficiados com a dispensa da escrituração deste documento fiscal observem estas condições, porque para estar dispensado tem que atender às condições ali estabelecidas. E uma delas é que o contribuinte tenha que estar enquadrado no regime optativo de tributação da substituição tributária. Então, nós gostaríamos de destacar exatamente esta obrigação, né, de estar enquadrado para poder, então, estar dispensado da escrituração da nota fiscal de consumidor eletrônica e as demais condições que são pormenorizadas nesta Instrução Normativa 40. Cada contribuinte deve observar para que não venha a ser posteriormente exigida a escrituração por parte da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então eram essas as informações que gostaríamos de trazer para os senhores, e desde já desejamos uma boa semana a todos e um ótimo final de tarde para todos.